Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui na capital, na nossa Rio Branco, e também no interior. O Seriguinari, de Porto Acre, Capixaba, Plástico de Castro, Bujari, né? E, enfim, nesses municípios onde o nosso sinal chega diretamente pelo Canal 8. E em todo o estado pela NET HD TV, Canal 15. No Brasil e no mundo você nos assiste pelo portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo. Tem sempre uma loja do Araújo pertinho de você. Tem Araújo na Baixada da Sobral, né? Na parte mais baixa da cidade. Na parte mais alta, lá no bairro Placas. Na estação, no Tangará. Aliás, ali na região onde tudo começou, há mais de 35 anos. Na Isaura Parente. Tem também no Aviário. E tem também no 2º Distrito. Logo no início, na Via Chico Mendes, e lá na frente, na entrada do Amapá. Ou seja, além de vender mais barato para você, o Araújo faz tudo para você e fica ainda cada dia mais perto de você. Escolha a loja que fica mais próximo da sua casa, ou então a que se identifica melhor com você e faça economia de verdade, mesmo em tempo de crise. Quer comprar mais barato? Então vá ao Araújo Mix. Quer mais vantagens? Obtenha amanhã mesmo o seu cartão Araújo. Lá a democracia é exercida em sua plenitude, mas você pode comprar com o cartão de sua preferência. No entanto, se você optar pelo cartão Araújo, você vai ter muito mais vantagens. Então não perca tempo. Obtenha amanhã mesmo o seu cartão Araújo e faça muito mais economia. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o professor Alex Barros, ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, consultor do sistema Fé Comércio. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Boa noite. Esqueci, professor também universitário, não é isso? Onde é que o senhor arranja tanto tempo, professor, para trabalhar? O seu dia começa cedo e termina tarde, né? É verdade, temos um dia assim, isso é interessante, porque hoje a gente tem que se preparar até para trabalhar, porque muita gente quer aposentar, depois da aposentadoria não sabe o que fazer. Mas, costumamos falar no mercado o seguinte, tem um estrategista chamado Prahalad, ele falou o seguinte, no mundo existe duas situações, ou você faz o que gosta, ou aprende a gostar do que faz. Quando você faz o que gosta, a gente arruma tempo, faz com alegria e espontaneidade. É verdade. O que levou, professor, o senhor se especializar nesse assunto, em finanças? A área de finanças, então, a minha carreira bancária, né? Eu tive no Banco Brasil durante 5 anos, depois na Caixa Econômica também, por igual período, e me deparava... O senhor trabalhou nos maiores bancos públicos, né? Exatamente, os 2 maiores bancos públicos. E muitas pessoas me deparavam com pessoas que iam lá, muitas vezes, para renovar o seu empréstimo consignado, de 42 mil, como foi um exemplo que eu tenho bem latente na minha mente, para poder pegar R$600 de troco. Então, assim, a gente vê que o problema financeiro, ele sai do mundo racional e a decisão é tomada emocionalmente. E isso que eu falo nesse exemplo aconteceu no final de ano e a pessoa que tomou essa atitude, ela iria apenas comprar presente de Natal. Volta aí, professor. Quer dizer que o cara foi renegociar uma dívida de R$42 mil para poder ter acesso a R$600. Exatamente. Ele tinha um empréstimo em 50 meses, ainda, saldo devedor. Isso. O que ele tinha pago, ele pegou e renegociou novamente, no mesmo prazo, para poder pegar R$600 de volta, repito, para comprar presente de Natal. Claro, é evidente, professor, que se fosse um banco público, ele não teria essa facilidade. Não, a renegociação existe. A partir do momento que eu vou amortizando o capital, o crédito ele volta novamente. Volta normalmente. Há uma diferença entre ser devedor e ser inadimplente. Inadimplente não tem direito a nada. O devedor, sim. O devedor ele está em dia ali. Nós temos, o que nós podemos dar exemplo da pessoa que é endividada. Isso. Endividado para nós, Muniz, assim, no termo técnico da palavra, é alguém que não consegue honrar com os compromissos financeiros. Mas está com o nome limpo. Isso. Agora, inadimplente não, ele já está restrito desapareceu, de proteção não dá ao satisfação. Crédito. Exatamente. Então tem essa... Ou seja, as pessoas falam, porque banco pega muito no pé e tal, mas não é bem assim, né? Está aí a prova, né, professor? O cara estava devendo e ainda saiu com dinheiro no bolso. O que é que nós verificamos? Esse crédito, o crédito consignado, ele é um crédito que foi criado exatamente para pessoas que estão com o nome no Serasa. Por que consignado? Porque ele é descontado diretamente na folha de pagamento. Então, para o concedente, para o banco, para a financeira, não há risco nenhum. O risco é zero. O risco é zero. Por isso que a margem de juros, a taxa de juros,
Também é diferenciado. É bem baixo. Agora, o que acontece? Hoje, a economia de hoje, o Banco Central ele tem 3 instrumentos de política monetária. O redesconto, né? Como é que funciona na prática o redesconto? O redesconto na prática o que é? O Banco Central ele vai nos bancos e ele pega e fala o seguinte, olha, vocês agora vão ter que pegar emprestado dinheiro de outros bancos. Todo dia o banco ele tem entrada e saída. Ele empresta e capta dinheiro. Quando essa conta não fecha, o banco ele precisa pegar emprestado de alguém. E antigamente, antes do SPB, o Banco Central ficava com risco. Hoje não. O Banco do Brasil pega emprestado da Caixa, Bradesco, Itaú. Eles têm que pegar emprestado entre eles mesmo. E aí, se o banco fizer isso contumazmente, o Banco Central aumenta a taxa. E o banco vai sofrer com isso. Aumenta a taxa de empréstimo entre os bancos, que é chamado de CDI, Certificado de Depósito Interbancário Interfinanceiro. O outro instrumento que nós temos, além desse redesconto, é o recolhimento compulsório. Ou seja, o Banco Central estipulou hoje, é estipulado, 20% do depósito à vista, do que entra no banco, o Banco Central pega para ele. Por isso que é compulsório. O Banco Central segura. A política monetária restritiva, o que o Banco Central faz, ele aumenta o compulsório. Aumentando o compulsório, o banco tem menos recurso para emprestar. E o outro é o Open Market, que é a venda e compra de título público federal, que é outro instrumento também utilizado, né, que é Open Market, que é a compra e venda de título público, que é o chamado Tesouro Direto. Então, nesses instrumentos, a política monetária hoje, ela pode ser de 2 tipos, restritiva e expansionista. Hoje a política é restritiva. Os bancos têm dinheiro para emprestar? Tem. Né? Ontem foi lançado o projeto Rota do FNO. Tem dinheiro. Agora, o mecanismo de avaliação para concessão do crédito está bem mais rigoroso. Eu sabe que o banco, às vezes, ele é injusto com alguns e aí se abre demais para outros. Né? Porque tem gente mal intencionada mesmo, que vai já para se dar bem, tentar alargar um pouco o prazo, enfim, fazer jogada. Outros estão bem intencionados, têm condições de pagar e têm dificuldade para ter acesso a esse crédito. Isso acontece principalmente no mercado imobiliário. O que tem de gente aqui, nós estamos. Por isso que depois, o senhor vai voltar aqui em breve, pra gente, o senhor também tem uma larga experiência no mercado imobiliário. O mercado imobiliário do Acre viveu uns anos dourados, acho que uns 10 anos, acho que de 2000 até 2010 mais ou menos, acho que nunca cresceu tanto. Mas eu sabia que esse crescimento ele tinha uma espécie de fundo falso. A bolha ia estourar, estourou. Quem ganhou dinheiro no mercado financeiro ganhou, quem não ganhou no mercado imobiliário. Vai demorar agora, porque nós temos um monte de gente aí pagando aluguel, poderia estar na sua casa própria, não tem porque não tem acesso ao crédito. É muito complicado ter acesso a esse crédito. Tem um monte de imóveis fechados, no mínimo 10 mil casas ou apartamentos fechados aqui no Acre, sobretudo em Rio Branco, e as pessoas pagando aluguel, morando de favor no fundo do quintal. Então. Que realidade é essa, né, professor? Na verdade, o mercado imobiliário, como você falou, ele sofreu esse boom realmente. Né? Quando a política monetária, Muniz, ela é expansionista, quando o crédito, e a política monetária do governo passado, ele tinha esse viés, né? Porque quando você tem crédito, a economia ela circula, constrói prédio. E a construção civil é o termômetro da economia. Claro. Porque tudo é mercado interno. A matéria-prima é nossa, a mão de obra é nossa. E ela diretamente ela aquece toda a economia, porque a material de construção vende mais, a loja de tinta vende mais, o cimento vende mais, tem mais mão de obra, enfim. Né? Agora, o que acontece também, Muniz? Com tudo isso, houve esse crédito. Hoje, as empresas, né, imobiliárias, elas estão com estoques de imóveis à venda. Mas, assim, Muniz, acho que o grande problema nosso ainda é um pouco da realidade nossa com os imóveis que são vendidos. Sim. Tem muitos imóveis com preços exorbitantes. Mas aí tem um lado bom da crise. Olha o lado bom da crise. O senhor tocou num assunto importante. O preço está começando a entrar na realidade. Com certeza. Se você for na Caixa Econômica, você vai verificar que muitas pessoas têm lá a sua cartinha de crédito aprovada, mas qual o valor? 150 mil, 180 mil reais. E nós temos um problema que está sendo regularizado, graças ao esforço do governo e da prefeitura, que é a questão da regulação fundiária. Sim, esse é o maior problema. Então, também. Aí cai aonde? Na lei dos imóveis. Da oferta e da demanda. Nós temos poucos imóveis regularizados, né? Então esse imóvel ele vale ouro, na verdade. Tem um monte, vários clientes com crédito aprovado, mas não encontra imóvel. Né? Os imóveis não têm documento. Então, assim, eu acho que se houvesse uma pesquisa de mercado,
as construtoras, se elas trabalhassem nessa faixa de renda, né, de imóveis de 150 mil, até 200 mil reais, teria sim uma grande venda. Agora nós estamos no capitalismo, é a lei da mais-valia, infelizmente. Algumas empresas do ramo, através de seus profissionais, estão fazendo um chamado reavaliação dos imóveis. Os imóveis estão baixando de 30% até 40%. Ou seja, está chegando próximo à realidade. E as pessoas, aos poucos, começam a comprar e o mercado, devagarinho, está reagindo. Devagarinho, porque o baque foi grande. Na verdade, a gente está passando ainda um pouco dessa recessão. Aí tem aquela questão da incerteza, né, o que vem por aí. Nós estamos, a gente pensava no futuro mais alvissareiro, pelo menos, para a questão do desemprego. E aí nós somos tomados com a última pesquisa, né, de 12 milhões, fomos para 14 milhões e 200 mil desempregados. Então, essa insegurança que paira ainda não permite que eu, como alguém que mora de aluguel, tenha coragem de entrar no financiamento de 30 anos, porque, sinceramente, eu não sei se amanhã será eu vou estar trabalhando. Desempregado. Então, isso, e aí essa insegurança, essa incerteza minha, causa também no empresário uma desconfiança. Claro. Eu não vou montar um imóvel se eu não sei se vai ter quem compre esse imóvel. Mas como tem sempre algum mal que vem para o bem, devagarinho os preços estão baixando, os bancos começam a reoferecer crédito, porque está tudo parado. Então, tem um lado bom. A crise também tem um lado bom, né, professor? Pelo menos três fatores têm contribuído para a nossa economia melhorar, então, para acelerar. Quais são elas? Primeiro, a gente falou agora há pouco, foi a liberação do recurso FGTS, que deu uma aquecida na economia, né? Muita gente pagou conta, consumiu, então houve isso. Limpou o nome, né? Limpou o nome. A segunda foi a queda da inflação. Né? A nossa meta da inflação, ela é 4,5%. Que já é em função do outro ponto que você citou, né? Exatamente. Né? 4,5%. E aí, então, há 9 anos a gente não conseguia estar no teto, na meta, no centro da meta, só estava acima do teto da meta. Sempre. Tanto é que o CMN agora estuda baixar o centro da meta para menos de 4,5%. Eu sei o que é, professor, mas a maioria não sabe. Explica aí essas desculpa. Então, olha só, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, é o órgão que estipula a meta de inflação. Hoje, a meta de inflação, ela está em 4,5% e o teto da meta em 6,5%. Então, eu falei anteriormente, né, há 9 anos que nós não encontrávamos a meta, 4,5%. O CMN hoje, o Conselho Monetário Nacional, que é quem rege o mercado financeiro, ele estuda reduzir. O terceiro fator que tem ajudado a economia, né, esse impulsionamento, é a redução da taxa de juros. A Selic, né, que é a taxa de juros do mercado brasileiro, que é divulgada pelo Comitê Monetário Copom, em média cada 40 dias, né, ele se reúne nas terças e nas quartas-feiras. Na terça, ele fala qual é a meta e na quarta ele divulga. Então, a taxa de juros caiu, os bancos também reduziram os juros e começam a liberar o crédito. Então, isso também é muito bom. Como você falou, Muniz, paulatinamente a gente vai entrando no eixo novamente. Uma certeza que nós temos, Muniz, é que o nosso país, o Brasil, é um país fantástico. Né? E graças a Deus, a nossa vocação... Os caras tentam quebrá-lo, mas não conseguem. A nossa vocação é agrícola, porque comida todo mundo precisa. É verdade. Porque o nosso país vizinho aqui, Venezuela, tem muito petróleo, mas está vivendo uma catástrofe. Uma verdadeira convulsão social, convulsão econômica. Fazer um pequeno comentário aqui, depois eu quero a sua ajuda para a gente deixar o telespectador ainda mais inteirado sobre essa questão. Na nossa realidade aqui, na realidade brasileira, há duas formas de você conter a inflação. A primeira, que seria mais justa, é você, através da produção, do crescimento econômico. A segunda, que é a mais cômoda, a mais covarde, mais cruel, né, mais perversa, é você elevar a taxa de juros. Na sua opinião, o que tem sido determinante para a gente equilibrar a nossa economia? A elevação da taxa de juros ou pequeno crescimento econômico de fato? Hoje, na verdade, a gente está contando com esse crescimento da produção. Realmente, você falou, muitas vezes o governo, de modo geral, ele quer usar os meios que ele tem, como foi feito anteriormente. Imposição. Você taxar preço de energia, taxar preço da gasolina. Começar pelas tarifas públicas, né? Tarifas públicas. Então você que atinge todo mundo, né? Consegue fazer isso. Mas assim, Muniz, nosso país, o grande problema ainda é que a gente tem acompanhado isso, muitos recursos
da nossa riqueza, do nosso PIB, né, do Produto Interno Bruto, que era para ser utilizado, ser reinvestido em infraestrutura, que é o nosso principal problema. A gente hoje é um país, né, o segundo maior produtor de milho do mundo, perde só para os Estados Unidos, de alimento. Que é um alimento é um saudável, dos maiores, né? Completo, você passa aqui no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, você não tem silos para armazenamento de soja. A soja é armazenada em cima de lonas, né? Então, assim, nós vemos hoje que o Brasil, com toda essa vocação que nós temos, não tem infraestrutura. Você vê só, por exemplo, aqui a soja do Mato Grosso, muito dela, ela passa por aqui, vem por Rondônia. Uma grande empresa fez um porto aqui em Rondônia, de Rondônia vai até Itacoatiara, no Amazonas, Itacoatiara, Santarém, no Pará, Santarém em Belém, Belém em Frankfurt. Né? Então, poderia ser menos penoso, porque nós não temos estrada, a estrada encarece muito mais o frete. O nosso porto, né? Nós temos problema, a maioria das nossas exportações, elas são FOB. O que é o FOB? É o frete on-board, ou seja, eu coloco para você mercadoria dentro do navio, e daí você se vira. Né? Então, tudo isso impacta. O Brasil, nós tínhamos, na balança comercial nossa, tinha que ser uma balança comercial bem favorável, mas nós temos vivido isso. Mas isso há um rumo para o Brasil. Se nós, para o Acre, Brasil, estamos aqui do lado do Peru também. Né? Então, pode ser uma saída. É uma saída. Tudo isso, professor, diminui o padrão de competitividade das nossas empresas, né, no mercado internacional. Exatamente. Nós não temos como nos tornar competitivos se nós não tivermos infraestrutura. Não temos. Né? Nós temos aí países aí menor. Claro, eu costumo falar que não dá para comparar o Brasil com a Suíça. A Suíça é o tamanho do Piauí. O Brasil é um país vasto. É até ignorância nossa comparar, às vezes, o Brasil com alguns países, Noruega, Finlândia e tudo mais. Porém, o nosso país, com o recurso natural que tem, o nosso país, com a tecnologia que nós podemos produzir, é claro, a gente está aquém dos grandes centros, mas nós temos condições de entrar no eixo. Professor, o senhor já está convidado na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente vai falar sobre 3 assuntos básicos aqui. Endividamento, questão da inadimplência e o alto índice de cheques sem fundos aqui no Acre e em outros estados aqui da nossa região. Ok? Ok. O senhor vai, ao final de semana, a Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul. Tem festa importante lá do Sistema Fé Comércio. Do Hotel do Sesc, dia 23. Rapidinho, para a gente não perder tempo. Em 30 segundos, o que representa, na sua opinião, esta obra lá para o Juruá? Essa obra ela vai valorizar muito a região do Juruá, porque é uma obra que ela vai trazer, principalmente, qualidade de vida para os comerciários daquela região. Pode melhorar bastante o mercado do turismo também. Também, com certeza. Sucesso. Muito obrigado. Sempre um prazer, viu? Está convidado, na próxima quarta-feira a gente volta aqui. É sempre bom trazê-lo aqui porque as pessoas gostam muito de informações técnicas, e o senhor é especialista, digo. Não perca porque domingo, preste bem, domingo teremos um artigo do professor Alex Barros aqui no jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Depois do intervalo, eu volto com mais uma boa entrevista para você. Tá? Até já.